boas-vindas aí a todos, pessoal que está chegando, pessoal que já é conhecido de longa data, pessoal que é amigo novo, beleza? Eu sou o professor Marcelo Zarura, eu venho aqui para falar para vocês sobre... Ai, Beth, tudo bem? Sobre uma Cislade, tudo jóia? Um abraço pro Cido. Eu venho aqui para falar para vocês sobre uma série de lives, né, sobre atendimento domiciliar, beleza? Essa é a bandeirinha que eu venho levantando aí ao longo dos anos, porque eu acredito muito nessa modalidade de trabalho e, como eu digo sempre, agora é a hora, né? A gente está vivendo esse momento, essa mudança, né, que essa crise mundial causou no comportamento aí, e a gente tem aí nas mãos talvez aí uma nova oportunidade de, de negócio, né? Enfim. Fala, Arthur. Bom. E beleza. Como eu digo sempre, eu acredito que chegou. Eu acredito que o atendimento domiciliar é uma modalidade que ela é um pouco subvalorizada dentro da fisioterapia. Por isso que eu estou aqui falando sobre isso, porque eu acho que também a gente precisa de um pouco mais de valorização, né? O profissional que trabalha no atendimento domiciliar, na minha visão, ele é um profissional que precisa ter um pouco mais de dinamismo. Então não é uma sub-área, na verdade é uma área como outra, enfim, né? Com possibilidades, inclusive. Eu acredito que ela nos proporcione, em relação a outras modalidades, que eu também já pude vivenciar, ela nos proporciona, assim, muito mais retorno. Por isso que eu estou aqui falando para vocês sobre isso. Beleza. Conhecimento é uma coisa que a gente precisa compartilhar, até por isso, fala Tainá, tudo bom? Até por isso que eu venho aqui para falar com vocês. Quem me conhece sabe que eu não gosto de segurar nada, vamos que vamos, todo mundo compartilhando junto. E eu estou aqui por isso, para compartilhar com vocês essa vivência, essa experiência e trazer temas que a gente consiga discutir aí, falar, enfim, né? Tá sendo muito legal, as pessoas estão falando, né? Estão mandando mensagens para mim, e aí eu acabo me baseando em algumas, até para a gente poder ir para frente com assuntos mais interessantes. Então, se vocês quiserem depois mandar, falar algo, me mandem, aí eu respondo na medida do possível, e a gente vai fazendo essa troca. Muito legal também, porque às vezes tem um assunto que você tá, pô, que seria legal e tal, daí eu trago aqui para vocês e tal, ou em algum outro momento, mas a gente vai abordar isso, beleza? O tema de hoje são os 3 erros mais frequentes no atendimento domiciliar. Essa live é de uma série de vídeos sobre atendimento domiciliar. Fala, Júlia, tudo bem? Ale, Roberta, tudo bem? Joia. Então, estamos aqui. Até agora, o que eu fiz aqui? Contei um pouco da minha história, depois falei sobre a dura realidade das clínicas de fisioterapia no Brasil, depois falei sobre a fisioterapia domiciliar na prática, falei de ganhos, né, da parte monetária, e hoje eu venho falar sobre os 3 erros mais frequentes na fisioterapia domiciliar como um todo. Na prática, pessoal, o atendimento domiciliar ele requer algumas particularidades que o atendimento em ambiente controlado, que eu vou chamar, porque quando você está na casa da pessoa, não é o seu ambiente de controle, né? É o ambiente da pessoa. Até por isso que muitas pessoas estão optando por essa modalidade, porque na casa dela ela se sente mais confortável, mais acolhida e tal. Então, para você, terapeuta, essa adaptação inicial pode ser um problema. Então, isso é uma característica, né? Mas nós, fisioterapeutas, não temos problemas nenhum com adaptação. Aliás, a gente se adapta a qualquer estímulo, né? Todo estímulo é adaptável. Depois que a membrana despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, beleza? Fisioterapês agora eu falei, né? Ok. Geralmente essas dificuldades de adaptação, elas são facilmente superadas e tudo mais, a gente não enfrenta muito problema. Mas a gente tem essa diferença, né? O que venho colocar hoje sobre os holofotes das lives aqui para a gente discutir e tudo mais, são os aspectos que consideram fundamentais nessa questão aí, né? Sobre erros mais comuns. Aí eu vou começar contando uma historinha para falar do primeiro erro, do que eu considero como sendo o primeiro erro. É a história da Dona Maria. Quem me conhece sabe que a Dona Maria é famosa, né? A Dona Maria estava lá na casa dela e o filho dela
contratou um fisioterapeuta, que no caso é este que vos fala. Aí o fisioterapeuta chegando lá, de cara já percebeu que a Dona Maria não estava nem um pouco afim de fazer fisioterapia. Alguém aí já viveu isso? Pois é, uma situação estranha no mínimo, né? Você chega lá cheio de, não vou nem falar amor para dar, porque você está cheio de exercício para dar, né? Você quer que a pessoa melhore e tal. E a pessoa não está querendo, por quê? Porque quem contratou o trabalho, quem contratou o serviço, foi a família. E isso é muito comum, infelizmente, no atendimento domiciliário. Eu digo infelizmente, porque às vezes falta essa conexão familiar, né? Enquanto a mãe está lá num processo, né? Num processo, ela está ali, enfim, com alguma doença, algum problema, enfim. A família quer tirar ela dali o mais rápido porque é trabalho para eles, enfim. Mas a gente não tem nada a ver com isso no primeiro momento, mas a questão é, você chegou lá, a Dona Maria não quer, simplesmente não quer. E aí qual que é a reação natural, né, do fisioterapeuta quando ele se sente pressionado pela família a prestar um serviço e mostrar um resultado? Não, vamos lá, Dona Maria, vamos lá, a senhora tem... E aí dá aquela... Só que aí a Dona Maria já estava com o pé atrás, coloca o outro pé atrás, né? Ela vai ficar muito mais resistiva. Então a aderência a esse tratamento, muitas vezes, ela é um pouco dificultosa, ela acaba às vezes até nem acontecendo, né? Esse caso específico da Dona Maria aconteceu o seguinte: a Dona Maria, nada. Eu lá, né, fazendo... Eu gosto muito de brincar, de falar umas bobeirinhas para o paciente dar uma relaxada. E a Dona Maria nada, só xingando, até me chamou de nome feio. Aí eu falei, então tá bom. Dona Maria, nós vamos fazer o seguinte, na frente do filho dela, falei assim, se a Dona Maria não quer fazer, não adianta a gente vir aqui e forçá-la a fazer isso. Aí o filho ficou, né? E aí ficou aquele clima e tal, e aí no momento que eu saí, eu falei para o filho, olha, espera um pouquinho, dá uns 2 dias, é provável que ela aceite. E foi o que aconteceu. Depois de 2 dias, a Dona Maria falou, não, manda o menino vir aqui. Aquele menino do cabelinho, ela falou. O menino do cabelinho era eu, né? Eu tinha um pouco mais de cabelo. Aí tinha uma franjinha, né? Aí ela, manda aquele menino do cabelinho voltar, que eu quero ver ele, a gente vai ver o que dá para fazer. Ou seja, nesse primeiro momento, é muito importante. Quem trabalha com criança sabe do que eu estou falando. Você precisa da empatia do seu cliente. Vamos considerar o paciente, não mais aquela pessoa passiva, né? E paciente, ao Glon, fala Glon, mas aquela pessoa que está esperando um resultado de um serviço que está sendo prestado, né? Ou ele, ou indiretamente a família, não importa. Então, essa empatia, ela tem que acontecer de alguma maneira, seja por uma questão empática puramente, né? A pessoa gostou e tal, ou não, seja por uma questão de interesse, porque é um interesse, ela está pagando para obter um resultado. Então, olha, se a senhora não cooperar, eu também não consigo chegar aí. E aí a coisa ficou um pouco mais, digamos, empática e o tratamento aconteceu. Então, o primeiro erro que eu considero, né, é você não perder, não vou chamar perder tempo, né, ou gastar o tempo, eu vou chamar investir nesse tempo. E é legal você falar isso para a família também, porque embora muitos, mas você veio aqui, só conversou e tal, e tal, e tal, isso faz parte do processo, está dentro do pacote. Se você vai gastar 1 ou 2, às vezes até 3 sessões, eu já gastei 3 sessões. Aí a família às vezes, pô, mas você veio aqui 3 dias e não conseguiu ainda fazer nada. Eu falei, pois é, porque a coisa como aconteceu, né, o baque foi muito forte. Então, para você ir quebrando isso, e, bom, essa questão financeira é um assunto para um outro momento, assim, de como lidar com isso, o cara fala, você, então tá bom, então a gente faz um outro bem bolado, mas enfim. Mas a questão é muito importante que se estabeleça essa conexão com o seu cliente, né, com o seu paciente. Então, o primeiro erro seria não considerar as expectativas e os sentimentos do paciente relacionados ao seu trabalho. O que ele espera, né? O que ele quer com isso, o que ele acha que ele vai obter.
É muito legal essa conversa. Ah, Marcelão, mas e o cara tá na cama lá e muitas vezes existem hoje muitas UTIs, né? Verdadeiras UTIs dentro das residências e ele não interage, ele não fala. Mas de alguma forma ele se comunica. Com certeza a família tem essa leitura, com certeza, né? Eu cheguei em algum, oh caramba, meu field, não é o meu objeto específico, né? A parte de respiratória, todo mundo sabe, mas eu fui chamado para uma adaptação, como eu faço muita adaptação e tal. E aí eu fui lá e era uma paciente assim. E daí a filha, eu cheguei, conversei com a paciente. A paciente, quem me chamou na verdade não foi nem a filha, né? Foi uma físio que a atendia. Porque depois de um tempo a gente começa a fazer um trabalho que eu chamo de rede. Ah, o Marcelo consegue fazer os cacarecos dele? Chama ele para ver se ele dá uma ajuda aqui. Ah, o fulano lá faz, não sei, chama, entenderam? Isso é muito legal. E aí eu fui, e aí a físio ficou me olhando meio, né? Verinha, tudo bom? A físio ficou me olhando meio de lado, mas o que esse maluco tá falando com a, com a paciente entubada e tudo? E eu conversei com ela, expliquei, era uma senhora japonesa, não vou lembrar mais o nome dela, mas eu falei o que eu ia fazer, o porquê que eu estava fazendo isso, e a intenção era a filha depois, porque eu voltei lá depois, falou assim, olha, ela gostou, porque a gente pergunta e ela responde mexendo os olhos e tal, eu não lembro mais direito. Mas, ou seja, houve alguma interação, percebe? Então, primeira coisa legal de não deixar passar é conseguir a empatia, ok? Conseguir o que o americano gosta de falar como approach, que é o paciente estar com você, estamos junto, como a gente diz na Zona Leste, porque aí a terapia flui, a terapia vai para frente. Senão fica um esticando daqui, o outro resistindo dali, o negócio não vai. Ok? Primeira. Segunda, então essa conexão é muito interessante, né? Que você consiga estabelecer. O segundo ponto que eu considero muito importante é o que eu chamo de esclarecimento prévio com previsão do resultado. Nossa, Marcelo, como você fala difícil. Olá, Priscila, tudo bem? Ah, Júlia Morandi, tudo bom, Júlia? E não é porque eu gosto de falar difícil, é porque eu achei o termo mais, né? O que eu quero dizer com isso? Aí eu vou dar outra situação. Situação é, você foi atender lá o seu João agora, para não falar da Dona Maria só, e você estudou lá na faculdade, você viu, você fez curso, que depois que você faz, por exemplo, um exercício de fortalecimento muscular, o que acontece com o músculo? Ele fica dolorido, né? Normal, todo mundo é assim. Mas você chegou lá, né? Ah, vamos atender, né? Vamos mostrar resultado. Ah, eu tenho, sei lá, meu atendimento é 1 hora, eu tenho 1 hora. E nessa 1 hora eu tenho que fazer o máximo possível, porque eu vou sair daqui também voado, né? Para outro paciente. E beleza, tem nada errado até aí, pessoal. Mas você sabe, você estudou a fisiologia do músculo, você sabe que o processo de fortalecimento, né, gera aí alguma, entre aspas, porque é um pouco controverso esse tema, mas gera algumas microlesões na fibra muscular, isso vai gerar dor depois. Isso é normal. Isso acontece no alongamento. Eu trabalho muitos anos com RPG, e RPG é assim, é um alongamento, tecnicamente é um alongamento, só que é um alongamento mais high power. Você isola ali o componente muscular e trabalha nele até praticamente o músculo fadigar, enfim, é um negócio. E ele dói depois. Se você fizer, né, que se você fizer ele seco, o cara vai lembrar, né, que no final você terminou o trabalho, vai para casa, dá 2 horas o cara começa a lembrar da mãe da gente. Só que ele não lembra dela de uma forma carinhosa, ele lembra dela de uma forma carinhosa. Fala, poxa, aquele, né, veio aqui e tal. Então, o que eu chamo de esclarecimento prévio com previsão do resultado? Você estudou, você sabe que esse tipo de coisa vai acontecer, porque é natural. Então, uma forma de valorizar o seu trabalho e de deixar o paciente também mais confiante no que você está fazendo é chegar para ele e falar o seguinte, seu João, o esquema é o seguinte, a gente trabalhou aqui a musculatura do senhor,
seu joelho aqui que está meio preguiçoso, né? Eu gosto muito de usar esses termos porque são fáceis de, né? E tá preguiçoso. E o senhor sabe como é que a gente é preguiçosa, né? Gosta de reclamar. Então, mais tarde, o senhor vai lembrar da minha mãe. Eu até brinco e falo que quando a gente faz faculdade de fisioterapia, a gente recebe o diploma e no outro canudo vem assim, outra mãe, que é para o pessoal xingar. Então a gente tem a mãe nossa, mãe, beijo e tal, e tem a mãe que é para xingar, porque depois xinga, né? Porque você fez lá um exercício no cara, ele vai ficar meio dolorido, vai lembrar um pouco da sua mãe. Às vezes você vai com muita sede, ou pode ser, o cara fica dolorido mesmo, e, enfim, ele vai lembrar da sua mãe, não se preocupa com isso. Então, uma forma de minimizar isso é fazer essa previsão de resultado. Arthur, você dá risada, mas é isso aí, velho. Eles lembram da mãe da gente. Eu até brinco e falo, pode xingar, depois se doer, você não tem problema. Pode xingar porque vai doer. Olha só como é que é a outra situação, muito, muito interessante. Você vai lá, né? A doutora Priscila, tô brincando, Priscila, chegou lá, aí falou, olha, eu vim atender a senhora, e aí eu vou fazer isso, aquilo outro com a senhora, porque hoje eu tracei esse plano, porque o meu objetivo hoje é tal. No final, pode ser que a senhora fique com uma dorzinha ali, uma coisinha lá, um não sei o que ali. Tudo bem? Mas é normal. Depois de umas 2, 3 horas, essa dorzinha no seu corpo, provavelmente a dor vai cessar. Ah, tudo bem. Foi, tal. Você foi embora, 2 horas depois ela tá com dor, tá com aquela dor miserável. Mas no outro dia, olha como a situação muda. Ela vai ligar para a amiga dela, vai falar, Judite, eu tive ontem aqui, a doutora Priscila, ela veio e ela me deu, fez aqui um exercício comigo. Geralmente eles falam que a gente fez massagem, não tem problema. Olha, eu fiquei toda dolorida, mas ela me avisou. Olha, essa menina é danada, ela sabe mesmo o que ela faz. Ela falou que ia doer e doeu. Então é assim que funciona. Você acaba adquirindo propriedade no seu trabalho, você acaba adquirindo autoridade, mostrando que você sabe o que você está fazendo. Porque a gente estuda isso, gente. Isso que é o legal. Eu não estou falando nada aqui do tipo, olha, você tem que fazer, pá, pegadinha do malandro. Não é nada disso. Você estudou a fisiologia, você prevê o que vai acontecer e você simplesmente já deixa seu paciente ciente disso. Então essa seria a segunda coisa que é muito frequente, infelizmente acontece. Então não faça. Fale com o seu paciente, explique para ele o que é isso, por que dói, porque ele vai perguntar. E é muito legal também quando você explica para ele fisiologicamente. Professor, dor boa, né, Vera? Professor, né, ou doutor, ou enfim, né, Marcelo, mas ele não vai entender. Não, não tem problema, você explica de uma maneira que ele consiga entender. Isso faz parte do nosso trabalho. A partir do momento que você é um profissional da área da saúde, você é um multiplicador do conhecimento relativo à área da saúde. Muitas vezes você vai responder pergunta que não é da sua área, muitas vezes coisas que você não sabe. E você vai lá e pesquisa e você acaba aprendendo. Então é muito legal. Beleza? Perfeito. Ok, beleza. Terceiro erro muito comum. Fala, Leandro, tudo bom? Depois que você termina o seu atendimento, é muito frequente, até porque a gente acaba, sei lá, sobrecarrega a agenda, enfim, você quer ir embora porque você vai atender o outro, né? Esse é o dia a dia aí do atendimento domiciliar. E às vezes você fala alguma coisa, tem gente que não acredita, eu tenho amigos muito queridos que não acreditam, e tudo bem também, tá, gente? Vivemos numa democracia, num mundo de livre-arbítrio, enfim. O cara não acredita, o cara fala assim, olha, eu não vou passar exercício para o meu paciente porque ele não vai fazer. Aí eu pergunto, mas você passa quantos? Ele fala, eu peguei um material que eu vi na internet, imprimi, colorido, bonitinho, dei para ele, tinha 15 exercícios. Aí eu falei, tá, 15 exercícios, boa. E aí eu falei para ele, você teve algum momento que você fez com ela, pelo menos, para... Não, eu deixei lá porque não dá, velho, tem que... Não, tudo bem. Então aí pera, vamos ajustar, né? O que eu acredito? Se coloque no lugar do outro, né? Ainda mais você, quem for trabalhar com idoso, né? Ou mesmo criança, né? Que são as duas pontas. E mesmo adulto, viu, gente? E a gente
se põe nessa situação também aí, né? Quem aí que adora, acorda de manhã e vai lá, às vezes você não quer fazer também, você, enfim, não tô afim, pronto. Então, o paciente, de certa maneira, ele quer terceirizar isso. Mas se você conseguir trabalhar o mindset dele de que quanto mais ele te ajudar, mais rápido ele não vai precisar de você e de uma certa maneira. Isso vai refletir também num outro aspecto que geralmente é o que pega o financeiro. Fala assim, eu tenho uma máxima que é o seguinte, eu falo pro cara assim, olha, eu te adoro, eu vivo disso, mas eu quero ir embora daqui o mais rápido possível, porque eu não quero ficar com você um ano. Eu quero te atender em 5, 10, você falar, olha, melhorei, não estou 100%, mas já estou melhor, dá para espaçar, dá para parar um tempo, porque isso para mim é retorno. Cada um que ele fala, olha, o cara veio aqui e me fez 10 sessões, eu fiquei joia, não precisei ficar fazendo um ano. Claro que vão ter pacientes também que você vai ficar, né? Os pacientes crônicos, os neurológicos, aí não tem jeito. Mas, enfim, entendem como é o jogo? Tem que ter uma moeda de troca. Então, essa moeda de troca, se você consegue, por exemplo, estabelecer com ele uma rotina de exercícios, eu, por exemplo, no meu tempo, desculpa aí, né? Esse cabelinho branco. A gente não tinha acesso, que nem vocês hoje têm, a um monte de coisa. Manda por WhatsApp, manda por. Eu gosto de desenhar. Uma hora, se eu lembrar eu tenho que procurar os desenhos antigos, é todos os desenhos, desenho que você fala, gente, meu sobrinho que fez de 6 anos, de 3 anos, sei lá. Não, foi o fisioterapeuta. Mas ela consegue executar. Já aconteceu de eu chegar na casa da pessoa, a filha tal. Eu perguntei, e os exercícios, como é que estão? Ah, não, tá fazendo todo dia. E aí a minha rotina seria, olá Marisa, a minha rotina seria, passo no máximo de 5, de 2 a 3. Só isso, só isso. Por quê? Quando eu voltar na próxima sessão, eu vou conferir. Tá fazendo? Tô, então mostra. Eu vou separar, né? Eu vou planejar a minha sessão com pelo menos uns 2, 3 minutinhos do começo ou uns 2, 3 minutinhos do final para checar se o exercício está sendo realizado e de que forma. E aí, se tiver sendo feito adequadamente, olha, dona Maria, olha, seu João, mais um. É o prêmio, né? Fez direitinho, ganha mais um, né, cara? Que prêmio é esse, né? Em vez de tirar, o cara põe mais, né? Mas a questão dá para ir evoluindo. Por quê? Porque se você deixa uma lista de 15 exercícios, de 10 exercícios, de 8 exercícios, não precisa muito, de 5 exercícios. E a dona Maria ou o seu João esquece um, ele fala, eu não vou fazer os outros não, se eu estiver fazendo errado. E às vezes está mesmo, né? Às vezes existe aquela falsa ideia, ele mandou fazer 3 séries de, sei lá, 12 repetições. Eu vou fazer 5 séries de 20, pô, quanto mais melhor. Não, se fadigar o músculo, você vai ter um trabalhão. Então tudo isso você ajusta onde? Nesse momento, que é o terceiro erro que eu julgo como um erro, não deixar ou deixar de forma displicente, tá aqui os exercícios, e não checar depois, enfim, aquilo fica perdido, né? E aí o cara, né? Certa vez tem uma outra subdica nessa dica, que é assim, vá no seu tempo, vá no seu ritmo e na sua possibilidade. Vou falar, eu sempre trago histórias pessoais porque acho que é o mais assim, palpável, né? Eu tive essa questão, eu fui atender uma pessoa e ela falou para mim que o fisioterapeuta que ia lá, ele tinha deixado exercício. Aí eu falei para ela, deixa eu ver o exercício então. Aí ela pegou e falou para mim, tá aqui. E me deu um folheto, era um folheto no papel colchê, para quem não sabe, papel colchê é aquele papel lisinho, bonito, brilhante, todo cheio do... E tinha fotos, que eu não sei, não é fotos, era algum panfleto assim que a pessoa mandou fazer, bonito, fiquei até com vergonha dos meus desenhinhos. Mas ela falou assim, eu não consigo entender, porque tem hora que o braço tá lá, eu não sei se o de trás está assim, ou seja, o meu desenho de bonequinho de pauzinho, sabe aquele bonequinho de pauzinho que você faz a bola e os pauzinhos? Estava sendo muito mais efetivo. Então, não se impressionem se às vezes o colega ou outro físio ou outra pessoa
trabalha de uma forma diferente da sua. O importante é o resultado final. O importante é a satisfação, né, pensando aí na questão de resultado, e o resultado propriamente dito do seu cliente. Vocês veem que eu dificilmente estou usando muito o termo paciente, né? Então, pessoal, para fechar, o primeiro erro seria não considerar as expectativas em relação à terapia por parte do paciente, não ter essa empatia, não fazer essa conexão inicial. Primeiro erro. Segundo erro seria não fazer o esclarecimento prévio com previsão do resultado. Olha que bonito, né? Só de falar isso aí, o cara, nossa, anota aí, porque você falar pro cara, ó, ao final da sessão eu faço um esclarecimento prévio, aumenta o preço, né? O pessoal aumenta o valor aí, tá? E que é você explicar para ele o que você vai fazer e o que provavelmente vai acontecer depois. E o terceiro erro seria não deixar exercícios como complemento da terapia. Porque o mindset dos exercícios seria, Dona Maria, se a senhora conseguir fazer esses exercícios, em vez de eu vir aqui, sei lá, 6 meses, eu venho 4, porque a senhora vai ganhar tempo. Então, né? É uma moeda de troca também. Vai ficar bem mais rápido, tudo vai ser melhor. Beleza? Tranquilo? Então, galera, esse era o meu recado de hoje. Esses eram os 3 erros mais comuns no atendimento domiciliar. Para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Meu agradecimento mesmo. Está muito legal. O pessoal tá perguntando, tá mandando mensagem, tá dando dica, sugestão. É muito legal isso. Como eu digo a vocês, conhecimento parado não serve para nada. Cria fungo, né? Vira tipo um bolor, sei lá. Tem que circular. Então é isso aí, é troca mesmo o tempo todo. Lembrando que essa é uma live de uma série sobre atendimento domiciliar. Na próxima live, eu vou trazer para vocês falando sobre recursos para o atendimento domiciliar. Foi uma coisa que me perguntaram também no Instagram. Acho que fica interessante falar sobre isso. Então, que recursos são legais, que recursos não tão legais, de forma geral, né? E trazer aí, quem tiver alguma dúvida sobre isso, tal, pode, se der para responder na hora. Agora eu estou conseguindo ler os bagulhinhos subindo aqui, ó, e ser mais rápido, porque no começo eu ficava meio perdido aqui. O coração sobe de um lado, sobe o nome do outro. Então eu estou aprendendo. O tiozinho está ficando mais esperto. Tá bom, gente? Meu muito obrigado. Beijo no coração de vocês. E até quinta-feira, 7h30, beleza? Tem canal do Telegram. Quem tiver Telegram, procura lá, professor Marcelo Zarur, que tá vindo série de microdicas lá também, tá bom? Beijo!